Record. Legal, então boa noite, pessoal, bem-vindos aí todo mundo a mais uma palestra aqui, hoje para a gente falar sobre o Setembro Amarelo, né? Esse mês que é tão importante aí com relação à saúde mental. E a gente tem aqui com a gente a Cristiane Beira, com a palestra Em Busca da Esperança. Cristiane, que é coordenadora do grupo no Centro Espírita Esperança, em Amparo, e faz diversos trabalhos também na Mansão do Caminho, estudos de Joana de Ângeles. Então, seja muito bem-vinda. Obrigada, Cristiane, mais uma vez, por ter você aqui com a gente. Eu vou só fazer, então, uma prece inicial e aí a Cristiane tem a palavra. Então, eu convido a todos para fecharmos os nossos olhos e nos conectarmos nesse momento com os nossos mentores, mentores do nosso Centro Espírita de Chicago, dos nossos estudos, esses espíritos bons que nos auxiliam, nos ajudam na nossa jornada. Muita gratidão estarmos aqui, termos mais essa oportunidade, mais uma vez, de um estudo edificante, que possamos nos abrir realmente para os ensinamentos de hoje, acolher Jesus em nossas vidas, em nossos corações, buscando cada vez mais entendimento sobre seus ensinamentos, sobre a sua vida e o que o espera de nós. Que possamos sair daqui melhores do que quando entramos, possamos colocar em prática esses ensinamentos, nos tornarmos melhores a cada dia e contribuir para o mundo melhor sempre. Que Jesus continue, então, nos guiando, nos abençoando, sendo nosso modelo e guia sempre, guiando os nossos caminhos, na nossa jornada. Pedimos também que inspire a Cristiane na sua palestra. E assim, então, pedimos permissão para iniciarmos esse estudo de hoje, com muita gratidão e amor, paz e luz. Que assim seja. Graças a Deus. Boa Obrigada. noite. A palavra é sua. Obrigada, Adriana. Boa noite a todo mundo. Um prazer estar aqui com vocês de novo. E a gente vai fazer uma reflexão, mas eu gostaria de introduzir, antes de eu compartilhar a tela, eu gostaria de contextualizar. Quando a gente vai. A gente sabe que a base do Espiritismo nos convida à reforma íntima. A gente sabe que nós viemos para a Terra para esse desenvolvimento espiritual, para que a gente possa evoluir espiritualmente. E para fazer essa evolução, a gente precisa olhar para o mundo de dentro. Então, nós temos a tão famosa, que a gente cita muito, a questão 919A de Santo Agostinho. E ele ali, inclusive, oferece para a gente um roteiro de um diálogo interno. Ele fala para que a gente faça uma autoanálise, converse consigo mesmo, busque dentro de si, identificar em si as suas posturas, os seus comportamentos, as suas escolhas no dia a dia, que pergunte o que fez, o que deixou de fazer, que faça muitas perguntas e não ter mais em multiplicá-las. Mais ou menos isso é que fala a questão 919 e 919A de O Livro dos Espíritos. Mas aí a gente sempre pergunta, mas como é que a gente faz esse caminho? Né? Como é que é? Basta eu fazer perguntas para mim e pronto, num toque de mágica, em algum momento, a reforma vai acontecer? Então, nós temos Joana de Ângeles, dentre outros, o espírito Camilo também, por Raul
nos trouxe muitas reflexões, desenvolvendo um pouco esse tema, que é um tema que propõe que a gente ilumine nossas sombras, que a gente consiga transformar os vícios de caráter, as nossas paixões, os atavismos em virtude. E é um trabalho que, para nossa mente lógica, não é muito difícil de ser entendido. É relativamente simples, basta que você se ponha no caminho das leis divinas. Basta que você siga Jesus. Basta que você consulte a sua consciência entre o que é certo e o que é errado, e intimamente você vai ter uma boa intuição, raramente você vai ter algum tipo de dilema moral, e você segue então o que a consciência diz, o que Jesus ensinou, o que estão alinhados às leis divinas. Mas a gente sabe que entre conhecer, aprender, estudar, conversar e refletir e vivenciar existe uma grande distância. Por isso que Joana, e eu disse o Espírito Camilo e o próprio Emmanuel, o Emmanuel fala bastante do lado moral. Joana é quem mais trouxe para a gente esse olhar de pegar na mão e falar: vamos lá, eu vou te ajudar a entender. Como é que você vai achar esse caminho? Que processo é esse? O que que te cabe fazer? Como é que você pode acelerar esse progresso? E aí ela vai trabalhar com a psicologia do inconsciente, né? Desde Freud, principalmente Jung, e depois a transpessoal. Mas ela passa pela humanista, ela visita todas as linhas. Isso que é bonito de Joana, ela consegue falar, é desprovida de um roteiro muito engessado. Ela fala como espírito, ela fala da vida, ela fala então, ela consegue costurar todas essas linhas. Mas, basicamente, ela vai falar para a gente dessa estrutura do ser com base no inconsciente. E isso nos ajudou muito, porque é como se a gente falasse assim: eu vou dirigir uma máquina, eu preciso saber que máquina é essa, onde que é o câmbio, se é automático, se não é, como é que eu faço para mexer nos espelhos, eu preciso entender essa máquina. Quanto mais eu entendo da máquina, melhor proveito eu tiro dela, mais eu trabalho de uma forma preventiva para que ela dure mais tempo, eu sei cuidar do motor dessa máquina, porque eu entendo, eu sei detectar se o pneu dela não está bem equilibrado, calibrado. Então, quanto mais eu entendo do equipamento, melhor proveito eu tiro, mais ele dura, é, é, mais torna possível uma otimização desse recurso. E Joana vem nos ensinar como é o nosso equipamento, esse equipamento. E ela vem nos ajudar a entender a gente, para a gente poder detectar o que em nós precisa, onde em nós precisa, como em nós precisa ser feita a reforma íntima. E aí ela traz a coleção inteira dela, a série psicológica, sempre nos levando para essa jornada para dentro, para esse autoconhecimento, autoiluminação. Quando a gente vai falar sobre autoconhecimento, sobre esse ponto de vista, a gente poderia falar pela filosofia, nós vamos falar sobre esse ponto de vista, a partir desse ponto de vista que Joana, a própria Joana adota. Nós vamos falar da linguagem simbólica. Para a gente falar sobre, a partir do ponto de vista mais científico, mais racional, nós vamos falar de temas que têm relação com o nosso conhecer. Então, nós vamos estudar para entender, para conhecer, para descobrir. Mas quando a gente vai propor uma reflexão a partir de como é que eu mexo nesse instrumento, por meio da razão é mais difícil a gente acessar puramente usando a razão. Não é difícil de comprovar isso, porque toda segunda-feira a gente fala: bom, hoje vai ser o dia em que eu começo a minha dieta. Eu sei o que eu estou falando, por que que eu estou falando, eu entendo o que eu estou falando, eu estou com a dieta pronta, eu fui no nutricionista, eu tenho conhecimento disso. A minha razão quer, ela escolhe. E toda terça-feira eu me frustro porque eu não consegui agir, viver aquilo que a razão decidiu. Então é para mexer nisso que a gente
recorre à obra de Joana, porque ela vai nos ajudar a entender como é que a gente transita de um lugar para o outro. Porque plano eu faço, eu planejo, eu estudo, eu entendo, eu sei como deve ser feito. E, no entanto, eu emperro, algo não me deixa ir. Muitas vezes eu não consigo transformar isso em vivência prática. Então, a gente entendendo como funciona o nosso organismo, a gente vai conseguir melhor administrá-lo, controlá-lo, manejá-lo. E para entender um pouco desse mecanismo, a gente precisa entender a linguagem do inconsciente, que é a linguagem simbólica. A gente fez isso enquanto humanidade pela maior parte do tempo. É muito recente que a gente tenha começado a pensar sobre a vida pelo viés empírico, lógico, raciocinado. Por muito mais tempo, a gente se virou tentando entender a vida de uma forma muito mais intuitiva, muito mais simbólica, muito mais metafórica. Antes da ciência inaugurar esse modo mais de investigação, de tese, de antítese e de tudo mais, a gente tinha formas de explicar a vida, muitas formas, mas elas eram desse jeito que eu estou dizendo, muito, muito simbólica, muito metafórica. A gente aprendeu muito, e o próprio Jesus ensinou, porque ele era dessa época que não tinha ainda laboratório de ciência para ele explicar por uma equação as leis, né? Ele precisou recorrer aos instrumentos que ele tinha, de que ele dispunha. E os instrumentos que ele dispunha, o que que era? Justamente a linguagem simbólica. Então, os maiores ensinos de Jesus foram feitos na forma de parábolas, de poemas. Ele deixou para a gente histórias para, a partir dessas metáforas que estavam contidas nessas parábolas, a gente fazer a transposição para o nosso mundo interno. Então, era uma vez o Senhor que chamou. Quem é esse Senhor? Não é um Senhor de carne e osso, ele está se referindo a um símbolo, a uma figura, a uma entidade que pode representar o quê? Pode ser Deus, pode ser o próprio Jesus, pode ser o meu próprio espírito. Eu consigo fazer essa análise por vários pontos de vista. Então, é por isso que a gente recorre muito às parábolas, aos mitos, às metáforas. A gente precisa aprender essa linguagem do é como se. É como se o Senhor fosse Deus, é como se os trabalhadores fossem os homens, é como se a vinha fosse a vida prática. A gente faz essa transposição da linguagem simbólica para a nossa vida. Então, é por isso que eu vou começar a nossa reflexão e agora eu vou tentar compartilhar a tela. Espera só um pouquinho. Primeiro eu preciso abrir. Espero que vocês estejam vendo. Só faz uma joinha para mim. Beth, você está enxergando a minha tela? Só faz um ok para eu saber. Can you Sim, see my screen, Beth? Ok. Então, a gente vai começar a nossa reflexão a partir de um mito. Esse mito, que ficou conhecido como o Labirinto de Creta, ou o Minotauro do Labirinto, o Minotauro de Creta, ele conta, eu vou resumir, o mito é longo, eu vou trazer as partes que nos interessam para reflexão. Então, conta que lá em Creta, o rei fez um acerto com Poseidon, e nesse trato ele pediu para que Poseidon, pelos motivos que ele tinha lá, vou resumir para não tomar muito tempo, ele pediu para que Poseidon deixasse sair do mar um touro muito lindo, em troca de alguma coisa. Poseidon fez a parte dele, deixou que o touro saísse e pediu que, em contrapartida, ele sacrificasse. Na verdade, esse foi o contrato. Eu vou sacrificar um touro muito lindo, deixa que esse touro saia das águas e eu vou sacrificar em seu nome. O Poseidon deixou esse touro, fez esse touro, construiu esse touro, que era um touro com características divinas, especial, exuberante, fascinante, e ele deixou que esse touro saísse então das águas para receber na forma de sacrifício. Mas o rei de Creta se encantou e falou: é muito precioso para eu matá-lo.
Então eu vou dar um jeitinho aqui, sempre o ser humano tentando dar um jeitinho, né, perante Deus. Eu vou dar um jeitinho, vou sacrificar um outro, Poseidon acho que não vai perceber, e auto-engano, e eu vou ficar com esse touro na minha, né? Vou ficar aqui para eu tirar proveito desse touro. Esse touro era muito fascinante. E o mito conta que a própria esposa do rei, ele faz isso, ele sacrifica outro, o touro bonito fica ali, e a própria esposa do rei se encanta, ela fica como se fosse enfeitiçada pelo touro e ela se apaixona pelo touro. A história conta que ela acaba tendo um encontro com esse touro e engravidando. E desse encontro nasce esse ser monstruoso, que era metade homem e metade touro, o Minotauro. Ele era muito forte, muito perigoso, então o rei de Creta chama Dédalo, que era esse, como se fosse o cientista da época, o engenheiro da época, o professor Pardal da época, pede para que Dédalo faça então um grande labirinto para que esse touro fosse aprisionado ali e não pusesse em risco a cidade. Então o touro fica ali com a condição que a cada ano sete jovens masculinos e sete jovens femininos fossem sacrificados, fossem dados para que ele se alimentasse ao longo de um ano. E assim aconteceu. O Dédalo fez o labirinto, ele ficou preso e esse sacrifício era feito anualmente. Até que, no terceiro ano, um dos jovens que foi levado, de Atena para ser sacrificado foi Teseu. Mas Teseu era um herói por natureza e ele não aceitou esse destino e ele enfrentou o Minotauro e ele matou o Minotauro. Aí junto com isso, tem que o rei aprisionou Dédalo, porque Dédalo sabia antes da morte do Minotauro, o, aham, e a morte do Minotauro, antes da morte do Minotauro, Dédalo foi aprisionado no labirinto. E E só que o Dédalo, ele era esse engenheiro. E aí, para poder fugir dali, ele tem uma ideia, ele cria asas. Ele vai junto com o filho, o Ícaro, que aí começa um outro mito. Ele cria asas, ele veste essas asas e ele consegue sobrevoar. Olhando de cima é fácil de você saber aonde é a saída, do labirinto. Bom, aí ele escapa, mas aí tem todo um outro mito que Ícaro vai para cima, mais para perto do Sol e por aí vai. Mas eu queria destacar, e fiz esse comentário breve, e depois fica aí para vocês lerem o mito, porque quando a gente lê o mito, a gente se relaciona com ele de inconsciente, direto com o inconsciente, então é diferente da gente ouvir uma contação, né? Então fica aí esse convite para depois vocês fazerem a leitura para ver o que que desperta em vocês. Mas eu destaquei esses pontos: o labirinto, o Minotauro, o engenheiro que criou o labirinto e também criou a forma de escapar do labirinto, o Teseu, que foi o herói que matou o Minotauro, e as asas, que foram os recursos que utilizaram, que Dédalo e seu filho utilizaram para poder escapar do labirinto. E aí nós vamos brincar do é como se. A gente vai tentar fazer a metáfora funcionar para a nossa vida. E quando nós falamos de inconsciente, existem alguns símbolos que são já conhecidos, que representam o inconsciente. Por exemplo, o oceano, o mar e outros. A floresta, uma floresta densa, muitas vezes também sinaliza, simboliza o inconsciente. E o labirinto é uma das formas que a gente tem de representar o nosso inconsciente. Não é difícil de imaginar, porque realmente o nosso inconsciente deve ser um labirinto. A gente não sabe como passear por ele, a gente não sabe nem a entrada dele, a gente não consegue mergulhar por força da nossa vontade no nosso inconsciente. O inconsciente a gente fala que é uma porta que tem a fechadura só do lado do inconsciente para a consciência. É o inconsciente que comunica à consciência. A consciência não consegue visitar o inconsciente ainda.
Então, o labirinto significaria esse inconsciente. O Minotauro, que é esse ser instintivo, é uma força animal, ele pode representar para a gente os nossos complexos. O Minotauro, ele devorava vidas. Os complexos, muitas vezes, nos devoram, não no sentido de nos matar, mas no sentido de nos possuir, de nos dominar, de nos tomar o controle das nossas mãos. Das nossas mãos, eu quero dizer da mão da consciência, do próprio ego. Muitas vezes, conteúdos do nosso inconsciente escapam, porque foram estimulados, alguma coisa que eu vivi na minha vida estimula conteúdo do inconsciente, e esse inconsciente vem e toma o lugar do ego. E a gente costuma dizer, não sei o que que aconteceu, fiquei possuída. E a gente espírita muitas vezes diz, acho que era uma obsessão, acho que era um obsessor. Às vezes esse obsessor estava dentro de você, como um complexo do seu inconsciente. Então, a gente pode pensar no Minotauro, esse ser que devora, que se apropria, como os conteúdos conflitivos do nosso inconsciente, os nossos atavismos, os nossos traumas, ou na linguagem junguiana, os nossos complexos, que são esses registros de histórias anteriores que a gente viveu com alta carga emocional, que continuam vivos e, quando estimulados por algo que a gente percebeu no nosso ambiente, se constela e rouba o lugar do ego, e a gente passa a fazer coisas que a gente não queria. A gente passa a agir como se a gente estivesse sendo irracional, e a gente está, porque o inconsciente é irracional. A gente pode pensar no Dédalo, que é esse criador do labirinto, como o próprio self, que é o espírito. Ou seja, nosso inconsciente é fruto de nós mesmos, é herança do nosso passado. Todas as histórias que a gente viveu, todas as vidas que a gente teve, tudo que a gente conheceu, tudo que a gente sentiu, está arquivado no inconsciente. E de uma forma que não é clara, escancarada e transparente. É uma forma enigmática. A gente precisa desvendar o labirinto. A gente precisa desvendar o nosso inconsciente. Mas ele é produto desse grande engenheiro que é o próprio self. A gente pode imaginar Teseu como sendo o nosso ego, o centro da nossa consciência, aquele que nós chamamos de eu na vida atual. Quando alguém me pergunta quem é você, eu respondo: eu sou a Cris. Eu me identifico com a Cris hoje porque é ela que está na minha consciência. Eu não sei das minhas vidas passadas conscientemente, eu não sei dizer outros nomes que eu já tive. Então, o ego é esse centro da consciência, é a minha sensação de eu. Eu, quando eu digo eu, a vida atual. Então, o Teseu é esse herói que pode entrar, enfrentar, conquistar. E as asas são representações, simbolizações dos recursos que a gente pode desenvolver para poder lidar com os conteúdos do inconsciente, para poder superar, para poder transpor, para poder iluminar, para não ser devorado. Então, as asas permitiram que se olhasse de cima, que se subisse para cima, para além do labirinto e pudesse identificar as saídas. Então, os recursos nos oferecem saídas das nossas dificuldades. Então, acho que já não é muito difícil de imaginar, porque eu comecei com esse labirinto, com esse minotauro e com esse Teseu que vai vencer, né? Porque esse labirinto a gente pode também simbolizar, estando do lado de fora, como as questões que nós vamos enfrentar nas nossas vidas. Diariamente nós temos pequenos labirintos. Diariamente nós lidamos com pequenas feras. Diariamente nós precisamos desenvolver recursos para poder sair das enrascadas. E algumas vezes essas enrascadas, esses labirintos são grandes. Algumas vezes temos a sensação de que eles são maiores do que a gente e que eles vão nos devorar e que a gente jamais vai conseguir enfrentar o Minotauro, que nós não temos condição de ser um Teseu herói, que não temos ideia como construir as nossas asas, não somos como Dédalo e nós tendemos a desistir. Nós tendemos a
entregar os pontos, jogar a toalha, como a gente costuma dizer. Mas esse não é o plano divino. E essa solução é uma solução que nós criamos e nós vamos arcar com ela. Porque não existe nenhum labirinto que Deus coloque na nossa vida que nós não possamos dar conta de vencer. Não existe essa possibilidade. Sempre que Deus permitir que um labirinto se apresente à nossa frente e que dentro desse labirinto tenha uma ameaça, ao mesmo tempo ele sempre sabe que nós temos, sim, um Teseu correspondente, ou seja, um Teseu do tamanho é, que aquele labirinto é, e nós temos condição de criar asas para superar. Sempre que Deus permitir que um labirinto se mostre à nossa frente, é uma oportunidade que Ele está nos dando de nós descobrirmos, primeiro, que o labirinto é fruto nosso, que nós somos o dédalo de nós mesmos. Segundo, que nós temos um Teseu que é capaz de enfrentar o Minotauro. E depois, que é possível criar recursos quando antes não existiam. Hoje eu não consigo lidar com esse labirinto, mas eu posso desenvolver um recurso que aí me permita. Eu não tinha esse recurso porque eu não sabia que eu ia ter um labirinto. A partir do momento que esse labirinto acontece, eu não preciso já estar pronta para ele. Eu posso ir começar enfrentando enquanto eu estou desenvolvendo as minhas asas. O Dédalo desenvolveu suas asas dentro do labirinto, dentro do problema, dentro da confusão. Estando na confusão, ele conseguiu usar a sua inteligência, a sua boa vontade para desenvolver um recurso e sair dali. É esse o plano. Então, nunca vai existir um labirinto que eu não seja capaz de enfrentar, nunca vai existir um minotauro maior do que o meu Teseu. Os meus minotauros, os meus conflitos, aquilo que me atormenta, são sempre sujeitos ao herói Teseu de serem dominados. Então, isso é lei, isso é uma verdade divina, não é a minha opinião, a opinião da Joana ou da psicologia. Isso é como funciona a nossa vida. É assim que Deus nos ajuda, estimulando por meio de necessidades, por meio de sofrimentos, por meio de desafios, ele está estimulando o nosso autoconhecimento, a nossa superação. Eu vou sempre perceber que o labirinto foi eu que fiz, eu vou sempre perceber que é possível ter um Teseu para vencer as dificuldades, e eu vou sempre perceber que numa dessa eu desenvolvi recursos que eu não sabia que eu tinha. Esse é o plano. Então, sempre que a gente estiver diante de uma dor, de um problema, de uma queda, de um desafio, vamos lembrar, tem um labirinto aí. É horrível, assustador, tem uma fera lá dentro querendo me devorar, mas tudo isso faz parte de um plano divino. Não é que deu errado, não. Ai, deu errado, eu vou desistir agora, depois eu começo de novo. A hora que você começar de novo, vai aparecer outro labirinto. Não existe outra forma da gente superar, evoluir, se conhecer e se reformar, se não for por essa, enfrentando os nossos labirintos. Então, se eu quiser cruzar os braços e falar, ai, não estou com vontade, não. Não estou afim de evocar o Teseu que existe em mim e tentar descobrir como fazer asas, não estou com vontade, eu prefiro desistir. Você vai desistir desse para encontrar o outro ali, porque não existe outro caminho. Ah, não quero ir por esse caminho de enfrentar os labirintos da vida. Não existe outro caminho. Nós vamos ter diferentes labirintos, com aparências diferentes, temas diferentes, tamanhos diferentes, mas sempre seremos estimulados por meio desses desafios. A gente, quando está diante desse labirinto, então, às portas do labirinto, sendo convidado a essa superação, nós temos praticamente três tendências. Em um polo, e a gente já sabe que quando a gente está polarizado, não estamos no melhor lugar.
Quando estamos polarizados, estamos também paralisados. Sempre gosto de trazer essa reflexão do próprio Aristóteles, quando ele fala que as virtudes, que a virtude é a exata medida entre dois vícios, ou seja, no polo da escassez é um vício, no polo do exagero é outro vício, e equidistante a esses dois, no meio está a virtude. Então, a virtude é sempre essa ponderação que fica entre os dois. Então, a gente também vai, diante dos desafios que um labirinto se apresenta, a gente vai tender a fazer as polarizações. Costumam ser as mais fáceis, costumam ser as atitudes que a gente já tem feito há muitas vidas, então são automáticas, mas não são as que funcionam. Num lado, num polo, a gente pode tentar evitar. A gente quer fugir. Eu não vou entrar nesse labirinto. Eu não vou desenvolver recurso. Eu não estou nem aí com o Teseu, ele que vai tirar férias. Eu não vou entrar no labirinto. Então, eu caio no que a gente chama de fugas do ego. Então, eu digo assim: esse problema não é meu, não fui eu que fiz, se vira aos outros. Só que é meu. Ainda que seja só parte minha, eu preciso me responsabilizar. Outra fuga do ego é projeção. Então, a projeção é essa, que é do outro. Ou eu posso negar. Não está acontecendo nada. Isso daí vai passar sozinho. Imagina, deixa que daqui a pouco as coisas se resolvem. Né? Aquela história lá que a enchente está chegando e o padre fala, Deus vai me salvar. E a enchente está chegando, Deus vai me salvar, e ele acaba morrendo. Porque Deus mandou para ele um bombeiro, mandou para ele um barco, mandou para ele um helicóptero, e eu não sei o que ele queria. Ele não queria fazer nenhum esforço. E ele ficou ali na igreja e morreu afogado. Então, essa parte de evitar significa: eu nego que tem problema, eu finjo que não existe o problema, lá, vou fazer outra coisa. Eu jogo o problema para o outro, projetando, deslocando, transferindo, e eu não aceito a tarefa. Eu não aceito o convite da vida me levando à oportunidade de superação, crescimento. E quando a gente faz essa fuga, a gente tende a viver uma vida mais superficial. Ah, tem um problemão acontecendo. Ah, deixa quieto, vamos para a balada. Ah, deixa quieto, vamos assistir alguma coisa, vamos para o cinema. Ah, deixa quieto, vamos sair para fazer uma viagem. Então a gente se volta muito para as coisas superficiais da vida, fugazes, para as futilidades, uma visão mais materialista, mais sensualista. A gente vai atrás dos prazeres imediatos. É uma forma que a gente tem de amortecer, a gente anestesia. Aí, inclusive, estão as próprias substâncias que nos tiram a consciência, os entorpecentes. Então, a gente vai se entorpecer, a gente vai apagar um pouco a razão. E o que que nós estamos fazendo? A gente está procurando estimular sensações gostosinhas, prazeres sensoriais, que fazem com que a gente esqueça um pouco do problema. Nossa, me diverti tanto, ri, senti prazer, que delícia, comi, pratiquei sexo, fui fazer compras, cada um com as suas questões, né? E naqueles instantes é como se nada tivesse acontecido. Mas o que que é isso? É uma postura de alienação, porque o problema continua lá e eu não vou conseguir fugir dele para sempre. Pelo contrário, enquanto eu estou dando essa passeadinha, fugindo, me estimulando com sensações, com prazeres sensoriais, alienada, o problema muitas vezes está maturando, crescendo, inchando, inflando. A hora que eu voltar, eu vou precisar lidar com um labirinto que já até evoluiu, ficou um pouco maior do que ele era. Então, algumas vezes a gente adota essa atitude, que é aquilo que eu falei: eu não quero enfrentar, eu quero evitar, eu quero fugir. Outras vezes a gente vai para o outro polo, que é um polo do eu não resisto, no sentido de eu não estou ali prestando atenção, vendo o que eu posso fazer. Eu simplesmente me deixo arrastar. Eu me entrego, mas no sentido de eu, eu me
eu desisto, eu baixo as mãos e falo, pode me levar, inconsciente. Então, eu me deixo ser tomado. É quase como se eu tivesse sido dominada, e eu fui dominada. Então, o inconsciente chega, cria um cenário monstruoso na minha frente, apocalíptico. Primeira opção, lá, nada está acontecendo, vou fugir daqui, faz de conta que não está acontecendo nada, vamos curtir a vida. Segunda opção, nossa senhora, eu não tenho o que fazer. Aí, como a gente fala, senta e chora, se põe de vítima, desiste, se entrega mesmo, se acomoda. Quando eu faço isso, esse inconsciente cresce. E pelo poder da imaginação, ele vai criando cenários cada vez mais catastróficos. E eu fujo também da realidade porque eu passo a viver uma situação que é maior do que ela precisaria ser. Ela se torna gigante, ela me toma, ela me domina, eu sou sugado. E aí eu entro, às vezes, em estado de depressão, eu não tenho o que fazer, eu estou num buraco preto, não sei como eu saio. Às vezes eu caio em ansiedade, e aí eu fico nesse frenesi, correndo, e não chegando a lugar nenhum. Às vezes eu me deixo dominar por um medo terrível que me desorganiza, me faz desmaiar e outros tantos transtornos. Nessa hora, quando eu não me posiciono com firmeza para fazer algum tipo de trabalho, para de alguma forma interagir com aquilo, quando eu desisto e me entrego, eu sou tomada pelo complexo. Então, eu permito que esse complexo seja constelado e me tome, e aí ele passa a me dominar. Eu não consigo mais me controlar. Eu não consigo pensar, eu quero rezar, eu não consigo rezar, eu quero raciocinar, eu não consigo raciocinar, eu estou tomada. E aí é uma sensação de escravidão. Eu perdi o meu livre-arbítrio. Eu estou sendo arrastado, eu não consigo me comandar, eu não consigo me controlar. Então, na primeira parte da fuga, eu fico alienada, eu estimulo sensações para me alienar. No outro caminho que não é bom também, eu desisto, me entrego, e aí eu sou engolida pelo meu inconsciente, os complexos se constelam, e eu fico escrava deles, repetindo o padrão, fazendo o que eu sempre fiz e chegando a lugar nenhum. Para ser Teseu, para entrar no labirinto, e Teseu também teve um instrumento que ele desenvolveu. Ele também aprendeu um recurso para ele não se perder no labirinto. Ele amarrou uma corda na cintura e deixou essa corda presa do lado de fora. Então ele foi andando no labirinto e com a possibilidade de depois seguir a corda para sair de volta. Então, Teseu, ele era forte, ele era corajoso, mas ele não era o mais forte de todos. Ele era forte o suficiente para enfrentar um labirinto. Ele era corajoso, mas ele não era destemido e nada. Não, ele entrou com um certo receio ali. A coragem é quem consegue vencer o medo paralisante. O medo está ali, mas não paralisa, ele vai. Ele também tinha criatividade para pensar como é que eu faço para garantir a minha saída. Vou amarrar uma corda aqui na minha cintura, deixo ela para o lado de fora, depois eu vou puxando, consigo sair pelo mesmo caminho. Então, o Teseu, ele nos ensina a fazer o enfrentamento. O enfrentamento é a gente escolher entrar no labirinto, se preparar para ele, e nisso a gente vai conseguir o autoconhecimento. Esse é o caminho que a gente promove a individuação. Esse é o caminho que a gente consegue desenvolver a si mesmo. A gente vai iluminar as sombras, a gente vai conseguir desenvolver recursos que a gente nem sabia que a gente tinha, a gente vai descobrir força que a gente não sabia que tinha, e aí a gente se desenvolve. Esse é o modelo ideal para enfrentarmos os labirintos e não sermos engolidos por ele, devorados por ele, e nem tampouco fingir que ele não existe e virar as costas, porque também não dura muito. Uma hora eu vou ser arrastado e vou precisar enfrentar. Então, quando a gente evita ou quando a gente se entrega para o sacrifício sem a gente se posicionar,
é quando a gente opta por não viver. É quando a gente desiste de continuar a viver. E é interessante, porque quando a gente decide que não vale a pena continuar a viver, é como se a gente estivesse emitindo uma opinião a respeito, fazendo uma crítica à própria vida. E a gente tivesse falado assim, essa vida aqui não era a que devia ter sido feita. Ela tem um erro, ela tem um bug. Então, precisa voltar lá com o fornecedor, né, com o, o criador, e falar para ele que ele fez algum erro aqui, deu algum tilt na máquina. Mas eu vou falar isso para Deus? Eu vou falar, Deus, essa vida que você me deu aqui, com esses labirintos aqui que são intransponíveis, eu acho que o senhor não estava prestando atenção na hora. Melhor o senhor fazer um recall e me dar a vida que eu mereço. Jura que eu vou falar isso para Deus? Eu vou ter essa cara de pau de fazer isso? A gente que é espírita sabe que não existe isso. A gente pode até não ter gostado, ter ficado frustrado, porque não era o que a gente esperava, não era a nossa expectativa. Mas daí a dizer que nossa vida veio com algum bug, a gente não tem direito. E não interessa que vida seja, é a vida que a gente precisa. Mas se a gente tem expectativa de ter uma vida baseada no que a minha imaginação criou, qualquer coisa que não seja alinhada com isso pode me dar a sensação de que minha vida não é vida. E de que não é por aí que deveria acontecer, então é melhor deixar para lá e começar outra vez num outro momento. Então eu preciso ter consciência do que eu vim fazer aqui. Eu vim crescer. Eu vim desenvolver o teseu que existe em mim. Eu vim desenvolver recursos. E eu posso fazer isso em qualquer vida. Seja uma vida bonita, seja uma vida só trágica, seja uma vida que a gente chama de azarada porque dá tudo errado, não interessa. Aliás, quanto mais labirintos na sua vida, mais você tem chance de crescer. Só que eu preciso mudar o meu ponto de vista. Eu preciso entender que eu vim aqui justamente para enfrentar labirintos. O labirinto não é um erro de programação, não é um erro de hardware, não é um erro de software. O criador sabia muito bem o que ele estava fazendo. Eu é que preciso me resignar, porque não era como eu tinha uma expectativa juvenil, que eu achei que eu ia vir aqui para me distrair, e algumas vezes eu vou ter que enfrentar minotauros, não era o que eu estava querendo, mas paciência. Eu vou fazer isso porque isso vai me fazer crescer. Só que quando a gente deixa isso muito prolongando, chega uma hora que a gente já não consegue mais ter essa capacidade. A gente vai precisar de ajuda para voltar para os trilhos. Mas se a gente desenvolver o hábito de enfrentar pequenos labirintos, nunca a gente vai se deparar com a possibilidade de estar diante de um labirinto que a gente realmente vai precisar de ajuda para ele. Mas caso a gente chegue nesse ponto, tudo bem também, porque existe fraternidade para isso. Eu vou estender a mão, eu vou estender a mão, alguém vai comigo e a gente vai juntos. Eu só não vou desistir. Aí eu trouxe alguns trechos para embasar a nossa reflexão, primeiro do Livro dos Espíritos, primeiro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Ora, aquele que está certo de que só é desventurado por um dia e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. Só se desespera quando nenhum termo divisa para os seus sofrimentos. É o que a gente falou. Se eu olhar para o labirinto e falar, é só mais um labirinto. Todo labirinto eu tenho condição de ultrapassar. Todo labirinto tem uma saída porque foi feito por Deus e Deus me colocou sabendo que eu tenho condição. E ao sair do labirinto eu vou ser um herói? Eu vou. Então, é o ponto de vista, é o como eu interpreto o labirinto que vai me dar condição de enfrentá-lo ou de fingir que ele não existe ou de desistir e entregar os pontos. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que fala das aflições, no item 17, a gente encontra: a propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam. E o que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Com o Espiritismo, tornada impossível a dúvida, muda o aspecto da vida.
O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo, mas em condições muito diversas, donde a paciência e a resignação, que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio, e donde, em suma, a coragem moral. Então, o Espiritismo vem nos mostrar um ponto de vista com asa, porque ele nos permite voar e olhar de cima. No Evangelho tem um outro trecho que diz: quando você sobe, você está numa estrada e você sobe, sai um pouco da estrada e sobe no alto do morro, você consegue ver um pouco mais amplamente a estrada do que quando você estava caminhando nela. É isso. As asas permitem que se olhe de cima. Aí você tem uma visão maior, você consegue ver o fim do labirinto. É o que o Espiritismo nos oferece. Mas se a gente tem o ponto de vista material, se a gente olha para as coisas da Terra a partir das coisas da Terra, somente pelas coisas da Terra, realmente pode ser que a gente encontre uma vida que não vale a pena ser vivida, materialmente falando. Espiritualmente falando, provavelmente vai ser a vida determinante para o espírito, porque vai ser aquela mais desafiadora, a que vai gerar mais crescimento. Mas se eu olhar pelo ponto de vista materialista, talvez eu fale, não tem nada para mim nessa vida. Se a gente pegar essas grandes personagens que a gente conhece, que enfrentaram o organismo debilitado, que foram tetraplégicos e ainda assim viveram, pensando pelo lado material, para que viver essa vida? Pensando pelo lado espiritual, uau, essa vida vai te fazer como se fosse uma catapulta no processo da evolução. Então, muita atenção, porque o materialismo ainda é predominante. Ele se miscuiu, inclusive, e ele não é percebido. A gente vive de forma materialista, jurando que quer viver de forma espiritualista, de tanto que está disseminada nos comportamentos comuns o materialismo, a atenção, o apego, a identificação com as coisas materiais. Eu trouxe 2 trechos da Joana. Na Vida, Desafios e Soluções, ela diz: a princípio, a acomodação levará o indivíduo a repetir-se e a não acreditar no êxito da experiência em formação. Cabe-lhe, nesse caso, insistir e perseverar, abrindo novo espaço no campo mental viciado, plantando as sementes novas do otimismo e da esperança, a fim de sair do estado doentio. Logo depois, é imprescindível começar a valorizar tudo quanto se encontra à sua volta, estabelecendo novos padrões de compreensão, assim libertando-se das construções negativas pessimistas. Então, Joana está dizendo para a gente, acomodar na repetição do que a gente está acostumado a fazer é assinar um atestado de falir. Se eu já sei que os caminhos que eu tenho vindo, os padrões que eu tenho executado não estão me dando boas soluções, eu preciso me replanejar, né? Então, não adianta eu repetir o mesmo modelo e esperar resultado diferente. Ela está dizendo, vamos em busca de estabelecer novos padrões. Vamos nos libertar das construções negativas e vamos adotar esperança e otimismo frente aos labirintos. Ai, de novo um problema. Não. De novo um problema. Vamos lá, vida que segue. Ai, mais uma vez as coisas não funcionaram como eu tinha planejado. Mais uma vez as coisas não funcionaram como eu tinha planejado, mas nós vamos dar um jeito nisso. Essa é a postura que Joana nos convida a assumir. E nesse outro trecho do livro Em Busca da Verdade, ela diz: fazendo parte da trilogia dos perdidos, as 3 parábolas da ovelha que se perdeu, e o Senhor deixa as 99 para ir buscar a uma que perdeu, a parábola do dracma, que a mulher que está trabalhando na casa, ela perde uma dracma, e ela vai limpar a casa, varrer o chão, procurar até ela encontrar, e a parábola do filho pródigo que sai e depois volta, né? Então, Joana está falando, fazendo parte da trilogia dos perdidos, essa parábola também é membro da tríade do encontro, da esperança, da misericórdia e do júbilo. Aí é o trecho que eu queria destacar. Achar-se é muito mais importante do que achar. Acham-se coisas, animais e pessoas perdidas, no entanto,
achar-se quando se está perdido em si mesmo e não no espaço-tempo é de relevância psicológica, de verdadeira cura, de reabilitação, de autoencontro, de amadurecimento para o estado luminoso. Então, quando a gente entra num labirinto, não é para achar nada ali de novo, é para a gente ter a chance de se conhecer, de se achar. Quando eu for enfrentar um labirinto, é o momento em que mais eu vou estar em contato comigo mesma. Eu vou precisar desse contato para poder superar. É a melhor chance que a gente tem de evoluir. É quando a gente está num aperto que a gente precisa voltar. Aí a gente se volta para si e se volta para Deus. Algo que a gente deveria ter feito o tempo todo. Mas o tempo todo a gente está focado nas coisas da terra. É preciso aparecer um belo de um labirinto na nossa frente para que a gente acorde e volte para si e volte para Deus. E assim a gente encerra. E eu tenho ainda uns minutos, se vocês quiserem trazer algumas considerações. Era essa a reflexão. Com base nesse labirinto, a gente planeja a nossa vida pensando, sabendo, contando que eles vão existir. A gente tem uma opção que é fingir que não existe, ela não vai ser duradoura e ela vai me arrastar para um lugar pior. A gente tem uma, uma outra opção que é se entrega, desiste, senta e chora. E a gente tem a opção do enfrentamento, que esse sim faz com que a gente cresça, faz com que a gente descubra os heróis, a, a, o Teseu que existe em nós para que a gente possa superar os nossos minotauros. Então é isso, é só não desista. Não tenha expectativa de que você tem que chegar no lugar X ou Y, conquistar a coisa A ou B. Não, você não tem que fazer nada. Você não trabalha por produto, você não trabalha por meta. Na Terra, a gente trabalha pelo processo. Se eu conseguir passar pelo convite da vida, tá bom. Eu já cresci com ele. Nossa, mas deu tudo errado. Tudo bem, o resultado foi para você, para o ego, deu tudo errado. Mas o quanto que você não encontrou coisas suas, o quanto que você não precisou superar, o quanto de recursos você não desenvolveu. É isso que você veio fazer aqui. Você não veio garantir o sucesso, você não veio garantir um resultado. Você veio vivenciar. E você pode vivenciar a riqueza ou a pobreza, a superação ou a falência, a conquista ou a perda. Todas são experiências que promovem crescimento. Todas são experiências na forma de labirinto, que se eu aceitar entrar, eu vou sair crescida. Vou sair crescida. Esse é o nosso desafio. Bom, acho que no chat ninguém se aventurou, então acho que eu posso indo para uma pergunta da Joana. Como a gente deve lidar com e ou pode ajudar entes queridos que estão nesses extremos de se alienar ou se entregar? Quando nós estamos no extremo do se alienar, a gente pode vai depender muito, né, Joana, do nível de vínculo que você tem. Se não tem um vínculo muito estabelecido, vai parecer xeretice da nossa parte. A melhor parte a melhor contribuição que a gente pode fazer é ser exemplo. Porque daí a pessoa, na hora que ela acordar para a vida, ela vai lembrar da gente como referência e vai vir nos buscar. A gente sabe disso. A gente está vivendo nossa vida, tem alguém vivendo na alienação, daqui a pouco aperta o negócio e ele vem. Ah, eu sei que você é espírita, eu sei que você estuda bastante, eu sei que você tem uma vida bastante equilibrada, me ajuda. Então, o ser exemplo é a melhor forma. Mas se eu tenho um vínculo muito próximo, que me permite uma, uma influência, um convite, eu posso fazer perguntas. Olha, você tem vivido, aí eu percebo que você tem se dedicado bastante a essas coisas. E essas? Você não acha que um dia vai fazer falta? A gente pode convidar para uma reflexão. A única coisa que a gente não deve fazer é apontar o dedo e falar: vai, fica aí nessas futilidades da vida, você vai ver, porque isso aí não agrega, né? Não toca, não sensibiliza. Então, é ser exemplo, chamar para uma conversa, fazer perguntas, expor como uma forma pessoal. Para mim, isso faz bem. Gostaria muito que você levasse em consideração. Quem sabe para você também possa fazer bem.
E para esse que está mais entregue, a mesma coisa vale. Se ele está desistido lá, dificilmente a gente consegue reverter, a não ser que ele queira. Então, a gente pode ser a referência, a gente pode ser o pilar, porque se ele quiser, ele vai vir segurar na boia que vai ser a gente, na boia de salvação, no Porto Seguro. Ou, se tiver um bom vínculo, a gente pode estimular, a gente pode acolher, venha comigo, posso te ajudar? Deixa eu te mostrar isso. E se a gente fosse para lá? Eu conheço uma pessoa, vamos tentar uma terapia? Vamos comigo tomar passe? Aí eu posso fazer sempre perguntas, sempre convite, mas sempre por meio do acolhimento, nunca por meio da acusação. Certo, Joana? Posso então fazer a oração, Adriana? Eu posso perguntar Maravilhosa uma essa coisa? Beth, Beth, Sim. por favor. Então, desculpa para meu português, você sabe já. E eu vi muitos exemplos que você falou que eu posso fazer isso, mas rápido caiu de caminho. Como levantar seu corpo para isso? Eu sei estudar, ler, eu já peguei o quarto livro de Joana de Angelis para ler isso, para entender mais de mim, mas eu vi tudo desde, eu não sei como eu falei, mas que seu, Ask in English, Beth. We can try to translate it. não, mas você entende? Eu entendi, Beth. Deixa eu ver Tá se eu bom. entendi. Vou responder e se não foi o que você perguntou, você volta a perguntar. Ok, obrigada. Então, nós estamos frente ao labirinto ou estamos até no trajeto e de vez em quando a gente cai. E aí a sua pergunta é como é que a gente levanta? Né? Como é que eu faço para me levantar se eu estiver lá caída? Então, de novo, são vários cenários. Tem tombo que a gente leva, de vez em quando a gente cai, e a gente fica um pouco ali, e a gente mesmo tem recursos para daqui a pouco a gente se reerguer. Tem outros tombos que a gente leva, outras vezes a gente cai de um jeito mais profundo, que a gente sozinha não vai conseguir se levantar. A mesma coisa acontece na vida física. Eu posso tropeçar, levar um tombo e levantar, ou eu posso tropeçar, levar um tombo e não levantar, e precisar chamar alguém, porque eu quebrei as pernas. Emocionalmente é a mesma coisa. Às vezes eu me frustro, às vezes eu me deprimo, passo por uma tristeza, mas eu consigo, daqui a pouco ela vai diluindo, daqui a pouco ela vai dissolvendo, daqui a pouco eu vou achando uma luz no fim do túnel, daqui a pouco eu estou de volta para a vida. Outras vezes eu caio mais profundamente e eu não consigo fazer isso sozinha. E aí eu preciso chamar ajuda. E esse chamar ajuda é chamar alguém, inclusive, para ficar com você, chamar uma terapia, chamar um centro espírita, chamar um amigo, fazer orações, fazer meditação, todos os recursos, Joana de Ângeles diz, tudo que tiver na sua mão é possível. Então, se eu ando caindo muito, ou quando eu caí, eu estou conseguindo sozinha, o que eu posso fazer para sair? Às vezes eu entro num estado emocional e eu não estou conseguindo sair dele. E eu estou, por exemplo, irritada e eu quero deixar de ficar irritada, mas eu não consigo vencer a irritação. Ou às vezes eu estou triste, eu quero sair da tristeza, já faz 2 dias que eu estou triste e eu não consigo sair da tristeza. Nós temos recursos. O recurso, por exemplo, da meditação, que pela respiração, a gente consegue alterar rapidamente estados emocionais, vibracionais. A própria oração, quando ela é feita lá bem profundamente sentida, você percebe na hora esse banho revigorante. Ou às vezes, que nem você falou, eu vou para uma leitura, aí eu começo a ler um livro, eu me envolvo com aquilo, aquilo me tira. Spinoza costumava falar que para lidar com um afeto, só outro afeto. Ou seja, quando eu estou afetada por algo, por exemplo, eu estou afetada por uma tristeza profunda, ele dizia: só um outro afeto para me tirar desse afeto.
Então, se eu estou numa tristeza profunda e uma amiga fala para mim, vamos para o cinema assistir uma comédia, e eu dou risada o cinema inteiro, eu fui afetada pela alegria, eu saí do afeto da tristeza. Então, um afeto me ajudou a sair do outro. Então, muitas vezes, não é de forma racional que eu vou me erguer do tombo que eu levei da queda. Muitas vezes é de forma emocional. Eu preciso mexer com a emoção. Por isso que eu falei, vai fazer uma meditação, porque a meditação arrepia, vai fazer uma oração, vai assistir alguma coisa, vai ouvir uma música. Hoje eu recebi uma música que é a Ave Maria cantada na linguagem hebraica. Nossa, arrepiou da espinha inteira. Ela mexe com a gente, ela consegue alterar os estados afetivos, os estados emocionais nossos. Então, todos os recursos que a gente tiver em mãos, a gente deve usar, respeitando o momento da queda. Fica um pouco lá no chão, não tenha pressa, tá tudo bem, fiquei 2, 3 dias triste, ok, não tenha pressa de sair daquilo, não tá errado. A hora que você sentiu que você já passou por aquilo o suficiente, já vivenciou, aí eu vou começar a procurar recursos para poder sair. Era isso, Beth? Sim, obrigada. Eu também gosto quando você fala que Deus não dá um labirinto para nós que não tem saída. É, Eu think exato. isso é verdade. Precisa lembrar. Precisa lembrar. Verdade. Obrigada muito por este. Eu que agradeço. Então, vamos para a nossa oração, Adriana? Vamos achar que pelo chat não tem mais perguntas. Só queria agradecer mais uma vez, Cristiane, muito boa a sua palestra, muito edificante, para a gente realmente pensar, né, nas nossas questões internas, no nosso dia a dia. E uma coisa que eu sempre penso, assim, né, diante um desafio ou dificuldade, é que são desafios, né, que não são problemas, porque quando a gente coloca a palavra problema, eu tô com problema, parece que o peso é 10 vezes maior do que é, na verdade, né? E se a gente já olhar com um olhar assim, como um desafio na sua vida, né, ou como esse labirinto, adorei essa analogia também, você percebe que não, eu vou superar, é algo que eu tenho que passar, é algo que eu tenho que aprender, é algo que eu tenho que experienciar na vida, e eu vou superar, e vai dar certo, né? E tudo tem um propósito, e o que é maravilhoso na doutrina espírita é esse positivismo, né? Esse otimismo que traz para a gente na nossa vida, a gente mudar realmente a forma de enxergar as coisas, né? De transformar um problema em desafio, né? De enxergar que existe a luz no fim do túnel, né? Assim, que tudo tem uma solução, que tudo vai estar como deve estar, que tudo vai ter tem um caminho, né? Tem uma saída, né? E que depende da gente, né? Que a gente tem a nossa responsabilidade e a gente tem que fazer a nossa parte, né? Muita É. gratidão mesmo, mais uma vez, por ter você aqui conosco hoje. E então gostaria muito que você fizesse a nossa prece de encerramento, por favor. Muito obrigada, Adriana. Obrigada a todos pela atenção, pelo convite. Foi uma alegria estar aqui com vocês. E a gente faz, então, nossa oração. Vamos agradecer nesse final de estudo, agradecer a Deus por essa bênção que Ele nos oferece, que é o conhecimento, a consciência das leis divinas, da vida, do funcionamento da vida, a oportunidade de entendermos um pouco mais o funcionamento de nós próprios, do ser que somos. Muito obrigada a Deus, a Jesus, aos benfeitores que nos trazem essas páginas esclarecedoras, também aos nossos anjos de guarda que nos acompanham, inspiram, protegem, ensinam. Agradecer pela nossa terra, pela nossa mãe, pelo nosso lar, por esse colo que é esse planeta lindo. Agradecer pela humanidade, pelos nossos amigos, entes queridos, amores. Que Deus nos abençoe a todos, esteja com a gente. Ajuda-nos a vencer os desafios, os labirintos, a nunca desistir e nem se alienar,
mas aproveitar cada oportunidade para crescer. Que o Senhor esteja sempre com a gente, nos acompanhando nos enfrentamentos que precisamos fazer. Abençoe os sofredores, os necessitados, esteja sempre com a gente. Que assim seja. Assim seja. Obrigada, pessoal. Obrigada. Muito obrigada.